Olá, salve! O Fluminense dá um banho de bola no Flamengo, uma aula de futebol, goleia por 4-0 e conquista o bicampeonato carioca. Vamos falar desse assunto que monopolizou as atenções do final de semana do domingo de Páscoa, mas antes, aquele recado. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative as notificações para você ficar na cara do gol. Foi uma aula de futebol que o Fluminense aplicou no time do Flamengo. Fernando Diniz, que tinha perdido o primeiro jogo por 2-0, perdeu um zagueiro, perdeu um lateral esquerdo e ficou sem ter como montar o time do Fluminense, aparentemente. Mas ele teve a coragem de lançar o Marcelo. Aliás, aqui no canal a gente tinha recomendado isso já para o primeiro jogo, mas naquele jogo o Fernando Diniz não apostou, não fez a sua ousadia, não colocou em prática a sua ousadia tão característica ao longo de todo o seu trabalho na frente do Fluminense. Dessa vez, sim, ousou. Marcelo de lateral esquerdo, Alexander no meio de campo, Felipe Melo valeu a experiência de zagueiro. Ninguém apostava que ele pudesse ser esse jogador praticamente intransponível ali atrás, sem erro, porque o Felipe Melo era sempre uma ameaça ao próprio time do Fluminense, às vezes pela sua violência, pelo seu desequilíbrio emocional, mas ele foi taticamente perfeito como zagueiro e também na saída de bola do time do Fluminense, que muita gente apostava que poderia comprometer o esquema do técnico Fernando Diniz. Nada disso. O Flamengo em nenhum momento da partida conseguiu ser predominante. Talvez pensando em manter o resultado, a vantagem adquirida no primeiro jogo por 2-0, tenha sido pouco ousado, tenha sido, apesar da escalação do Gabigol, a esperança da torcida do Flamengo de ter Gabigol e Pedro juntos, acabou acontecendo no primeiro tempo da partida. Mas o Fluminense meteu 2-0, primeiro por causa de uma jogada genial de Marcelo, não aqui na lateral esquerda, mas lá pelo meio, um pouquinho mais para a direita, e depois, por mais uma vez, o oportunismo do Cano. E o Fluminense, em meia hora, 33 minutos, acabou desfazendo toda a vantagem que o Flamengo tinha. Veio o intervalo e o Flamengo mudou. Entrou o Everton Ribeiro, saiu o Gabigol. Entrou o garoto Matheus França, logo depois também para poder dar um pouco mais de juventude ao time, talvez um pouco mais de mobilidade. Mas o Fluminense, através de um pênalti marcado com auxílio da arbitragem de vídeo, fez o 3-0. E olha que o Cano perdeu o pênalti, mas ele aproveitou um rebote do goleiro Santos e mandou a bola para dentro do gol. Ali no 3-0, praticamente o Flamengo se desmontou emocionalmente, precisava de um gol só para provocar uma disputa de pênaltis, mas foi o Fluminense que fez mais um gol. 4-0 foi o placar e no finalzinho, já praticamente no último lance da partida, o gol do Ayrton Lucas, 4-1, final de jogo e comemoração da torcida do Fluminense. Comemoração justa, merecida. Foi o time que melhor se comportou no campeonato, tal como tinha acontecido no ano passado. O Fluminense ganhou a Taça Guanabara, ganhou o campeonato estadual, bi da Taça Guanabara, bicampeão estadual. E agora, ao que parece, pelo menos a mim me parece, jogando um futebol mais consistente. Não é o time de altos e baixos, não é o time que alterna grandes atuações com atuações muito ruins 3, 4 dias depois. Hoje o Fluminense tem uma consistência de jogo. Fernando Diniz consegue tirar desse elenco do Fluminense, que se não é um elenco numeroso, se não é um elenco cheio de craques, é um elenco de jogadores que querem muito uma vitória a cada jogo, que se entregam ao jogo, se entregam ao esquema tático montado pelo treinador e acaba dando o resultado. A gente vê o Fluminense em campo, parece que o time está jogando com 13, 14 jogadores, porque tem sempre 2 em cima da bola. E arrisco dizer, começa na próxima semana o Campeonato Brasileiro e o Fluminense vai entrar com todo o cartaz, toda a capacidade de disputar o título. Aliás, não só do Campeonato Brasileiro, mas também da Copa do Brasil, também da Copa Libertadores da América. Começou muito bem, aplicou uma vitória em Lima, no Peru, sobre o adversário, jogando na casa do adversário, com o time titular, e muita gente acreditava que esse time, na final do Campeonato Carioca, estaria cansado, porque fez uma viagem para Lima, no Peru, jogou com todos os seus titulares, deu valor à Libertadores, importante isso, começar vencendo com um jogo na casa do adversário
Enfim, as cartas do Fluminense estão colocadas na mesa para o restante da temporada. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América. São 3 competições paralelas que vão exigir muito do elenco do Fluminense. Mas esse time parece não ter limite nos seus sonhos de ganhar, de conquistar. Parabéns à torcida tricolor, parabéns ao Fluminense Futebol Clube, bicampeão carioca. Inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e fique conosco na cara do gol. Até a próxima!